Opa, sou o professor Sérgio Amadeu, estou aqui de volta em mais uma videoaula de Ciência, Tecnologia e Sociedade, nesse quadrimestre suplementar de 2020. Nessa videoaula, nós vamos tratar da perspectiva do construtivismo. A gente já viu o positivismo e o construtivismo, ele é uma das reações importantes de enfrentamento do positivismo e que do construtivismo saem também os estudos sociais da ciência e tecnologia, que é, na verdade, a constituição, né, que está na origem da chamada disciplina de ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu vou abrir aqui algumas imagens para tornar mais compreensível a nossa conversa. Então, vamos lá, eu estou tentando aqui abrir, vamos share, vamos lá, o construtivismo. Então, primeiro eu vou só resgatar o positivismo, né? O positivismo, ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, né? De acordo com os positivistas, somente são válidas, somente podemos afirmar que uma teoria é correta, vamos dizer assim, se ela for comprovada através de métodos científicos válidos. E esses métodos, para o positivista, eles seguem algumas lógicas, né? Alguns procedimentos, na verdade. Por exemplo, a divisão sujeito-objeto de estudo, o necessário afastamento do pesquisador do objeto do estudo, a ideia de objetividade vem daí, né? Também se considera um método rígido de investigação. Se você aplicar esse método dessa observação rígida, ampla, profunda, você ou qualquer pesquisador vai chegar ao mesmo resultado. Curioso isso, né? O positivismo, então, além disso, coloca-se na árdua tarefa de encontrar, de descobrir leis, relações constantes entre os fenômenos observáveis, né? Leis na natureza, como a física descobre, como a astronomia descobre, e leis, vamos dizer assim, na sociedade, né? Então a gente viu, só lembrando Augusto Comte, e viu todo o positivismo lógico também, né? O construtivismo social, ele nasce na contraposição a isso, né? E o construtivismo social, ele é uma abordagem filosófica, sociológica, que se apresenta como um programa de pesquisa empírica e que tem como essência a tese de que as crenças científicas têm causas sociais, elas são históricas, né? Historicamente determinadas, vamos dizer assim. E o construtivismo, portanto, defende que as teorias e as tecnologias não são fixadas a partir de critérios científicos ou técnicos, simplesmente. Eles seguem, na verdade, influências culturais, influências econômicas, influências sociais e históricas. Concretamente, isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, geralmente, há diversas soluções possíveis para um determinado problema, e que atores sociais fazem escolha final entre grupos de opções tecnicamente viáveis que são mais plausíveis para determinada cultura, para determinadas ideologias que são ou que estão empolgando aquele momento, né? Segundo, que a definição do problema muda frequentemente com o curso da solução. É muito improvável que uma pesquisa ela fique com a mesma estrutura do problema inicial até o seu final. Ela vai se alterando. Então, o conhecimento ele é construído quanto mais você vai conhecendo esse processo, né? Portanto, o último ponto que eu acabo de falar, ele é o mais conclusivo, é o mais importante e o mais difícil dos dois, né? E aí tá essa imagem que vocês estão vendo aí, que é do Bisker e do Pinch, né? São dois pesquisadores que fizeram uma análise muito importante da formatação social da tecnologia. E eles estudaram como que foi a evolução de uma coisa muito interessante, que é a bicicleta.
Vocês devem já ter visto essas imagens, na bicicleta com uma roda dianteira muito alta, e você acha, não, a bicicleta nasce assim, e aí linearmente ela vai evoluindo, e aí a tecnologia da bicicleta que a gente tem hoje é porque é uma tecnologia que só podia ser essa, porque é o melhor, né? Vocês devem se lembrar do São Simão, a ideia de progresso, né? É a melhor tecnologia que tem, né? E ela evolui. Na história desse invento, dessa tecnologia da bicicleta, o Pinch e o Bijker, eles mostraram que não existe linearidade, né? Que no começo você tinha dois dispositivos muito diferentes. Ou era uma bicicleta para um veículo de corrida de altas velocidades, mas isso era essa bicicleta, e ela causava muita instabilidade, e, portanto, rodas de igual tamanho foram feitas para uma corrida mais segura, ainda que menos veloz, menos excitante, né? E o Pinch Bijger mostra que há uma flexibilidade interpretativa. A ambiguidade original do design da bicicleta, ela vai sendo definida conforme vão tendo pressões, vão tendo uma série de opiniões, né, que muitas vezes não eram escoradas em tecnólogos, muito menos em cientistas, né? No fim das contas, o que o Bijker e o Pinch mostram é que o desenho seguro ganhou e beneficiou-se dos avanços posteriores no campo da construção das bicicletas, né? E a bicicleta que está estabilizada hoje é essa, em geral, de duas rodas do mesmo tamanho. Mas isso não tem nada a ver com tecnologias que vão sempre sendo aprimoradas ou seguindo uma linearidade progressiva. Elas são opções, são projetos que ora foram para um lado, ora foram para o outro, e que, em geral, as tecnologias, elas, nessa história brilhante, detalhada, é muito interessante esse livro do Pinch e do Bijker, eles mostram essa construção social de tecnologias que é o que acontece efetivamente, né? Esse pensador que está aí, é o professor Andrew Feinberg, ele nos alerta que, eu vou ler um trechinho dele, né? O determinismo é uma espécie de história Whig, ou seja, que conta a inevitabilidade do progresso, né? Na qual o final da história já seria inevitável desde o seu começo, ao projetar no passado a lógica técnica abstrata, né, de um objeto acabado da atualidade, como se essa lógica fosse a causa do desenvolvimento no passado. Esse enfoque confunde nossa compreensão do passado e sufoca a imaginação de um futuro diferente. O construtivismo pode abrir esse futuro, embora seus seguidores tenham hesitado em se engajar em questões sociais mais amplas, implicadas em seu método. Então, o Andrew Feinberg, que é um filósofo da ciência, esse que está aí a imagem, ele faz essa colocação sobre a perspectiva do construtivismo, que busca empiricamente conhecer a construção da ciência e da tecnologia na sua realidade, né? Do jeito com que ela foi construída, com a sua história concreta, e não procurar entender na lógica ou nas formulações endógenas de cada ciência ou da tecnologia, simplesmente o seu desenvolvimento. Foi na Universidade de Edimburgo, nos anos 70, 1970, que se iniciaram os estudos de ciência e tecnologia, inaugurando, né, essa tradição europeia. Os pesquisadores Barry Barnes, David Bloor, Steve Chapin, formaram um grupo de pesquisa que veio a se chamar Escola de Edimburgo, para elaborar uma sociologia do conhecimento científico. Esse que vocês estão vendo, essa imagem, é do David Bloor, né? O objetivo era a ciência
que a ciência não era um tipo privilegiado de conhecimento fora do alcance das análises empíricas. Você podia estudar como o conhecimento é empiricamente produzido, conhecimento científico. Ele não é um passe de mágica, né? Ele não é inacessível, ele não é metafísico, né? Ele é construído socialmente. Isso é a perspectiva construtivista. A ciência é apresentada como um processo social e uma grande variedade de valores não epistêmicos, né, que não são de validação da ciência internamente como verdade, verificável, etc., são fatores políticos, econômicos, ideológicos. Em resumo, o contexto social se acentua na explicação da origem, da mudança e da legitimação das teorias científicas, né? E aí eles criam o programa FORTE. A Declaração da Sociologia do Conhecimento Científico teve, portanto, no David Bloor, o lançamento, né, anos depois, de um programa forte de pesquisa. Tratava-se de construir um conhecimento rival às explicações positivistas e popperianas da ciência. Então, por isso que a gente viu lá o positivismo, a ideia do positivismo lógico, a mudança que o Karl Popper traz com a falseabilidade, e agora a gente está vendo o construtivismo que está se colocando, na verdade, como um outro tipo de explicação de como a ciência é realizada. E os princípios do programa FORTE, de acordo com David Bloor, são os seguintes. A causalidade, né? Uma explicação satisfatória de um episódio científico tem que ser causal, isto é, tem de centrar-se nas condições efetivas que produzem crença ou estados de conhecimento. É a demanda por explicações sociológicas causais, para além, ou melhor, não somente devemos nos contentar com explicações ou com descrições, vamos dizer assim. Então, você tem que buscar a causalidade. Esse é o primeiro princípio do programa FORTE para entender o conhecimento científico e tecnológico lançado pelo David Bloor. O segundo princípio é da imparcialidade. Você tem que buscar ser imparcial com respeito à verdade e à falseabilidade, à racionalidade e à irracionalidade, que é importante também, ao êxito e ao fracasso. Ambos os lados dessas dicotomias requerem explicações quando você estiver fazendo uma pesquisa da formulação de uma tecnologia ou de um conhecimento científico. Você tem que, na verdade, esse princípio da imparcialidade, ele se liga com o terceiro, que é o da simetria. Você tem que buscar ser simétrico no seu estilo de explicação. Os mesmos tipos de causa que explicam crenças falsas, tem que explicar por que são crenças, porque existem as crenças verdadeiras. Você não pode usar um tipo de método para falar que algo é falso e o outro para falar que algo é verdadeiro. Você tem que ter simetria. E o quarto princípio é da reflexividade. Suas pautas explicativas devem se aplicar à sociologia. O Bloor apresenta originalmente o seu programa como uma ciência da ciência, né? Então, essa reflexão sobre a ciência, como um estudo empírico da ciência. Ele afirma que somente assim, né, desde a sociologia, é possível explicar adequadamente as peculiaridades do mundo científico. De fato, o programa FORTE, ele significou uma clara ameaça para a reflexão epistemológica tradicional, principalmente positivista, né? Então ele vira, logo em seguida surgem guerras sobre essa compreensão de como a ciência é formulada, como a ciência surge, como ela evolui, né? Então vai existir um enfrentamento muito grande a partir desse programa forte do Bloor. Os esforços dos sociólogos do conhecimento foram encaminhados desde então, da segunda metade da década de 70, para pôr em prática esse programa forte, aplicando, portanto, para reconstruir sociologicamente numerosos episódios da ciência, como o desenvolvimento da estatística, com Ian Hacking, né?
o surgimento e evolução da inteligência artificial, a controvérsia, que a gente vai estudar um pouquinho na aula do Latour, da polêmica entre o Thomas Hobbes e o Boyle, a investigação dos quarks, o registro das ondas gravitacionais, a origem da mecânica quântica e a sua evolução, enfim. Tudo isso vai... O programa teórico em Sociologia do Conhecimento Científico, que foi anunciado pelo Bloor, ele foi posteriormente gerando vários outras possibilidades, outros programas, né? E aí ele vai na Universidade de Bath, a Universidade de Bath na Inglaterra, com o Harry Collins, nos anos 80, ele vai criar o Empirical Program of Relativism, que o português seria o programa empírico do relativismo, centrado no estudo empírico das controvérsias científicas. Então a pergunta é, por que estudar controvérsias, né? Porque a controvérsia na ciência reflete a flexibilidade interpretativa da realidade e as possibilidades de soluções, de vários tipos de soluções para problemas abordados pelos conhecimentos científicos. Então, ele revela a importância dos processos de interação social na percepção e compreensão da realidade e na solução dos problemas. E, portanto, vai surgir esse programa, né, o EPOR, né, o Empirical Program of Relativism. Esse EPOR, ele vai se constituir como um enfoque no estudo do chamado construtivismo social, né? E o EPOR, ele vai ter 3 etapas. Na primeira etapa, ele mostra a flexibilidade interpretativa de resultados experimentais, ou seja, de descobertas científicas que são suscetíveis a mais de uma interpretação, porque ele está estudando a controvérsia, ele está vendo que várias interpretações eram possíveis, mas algumas são abandonadas, né? E a segunda etapa, ele busca desvelar os mecanismos sociais, retóricos, institucionais, que limitam a flexibilidade interpretativa e favorecem o fechamento das controvérsias, né? O mecanismo de fechamento e definição acerca do que é verdade para cada caso particular. Quando você tem um mecanismo de fechamento, você define, esse é o caminho que a ciência vai seguir. E por último, na terceira etapa, os mecanismos de fechamento de controvérsias científicas, eles se relacionam como meios socioculturais, políticos mais amplos. Como é que eles se relacionam com interesses da sociedade, com observações de outros grupos que não são os grupos da academia, os grupos de cientistas, né? Então, é curioso que do David Bloor lá, do programa Forte, que ele vai criar e depois que vai ter uma grande cria, que é o EPOR, né, esse programa de relativismo, né, empírico do relativismo, que estuda controvérsias, ele vai surgir outras perspectivas e outros enfoques. Um dos enfoques é o que adota uma perspectiva um pouco menos macrosocial, mais microsocial, e que tem o objetivo de estudar a prática científica nos lugares onde ela se realiza, ou seja, os laboratórios, né? Principalmente as ciências duras, né? O contexto social se reduz, portanto, ao contexto do laboratório. Quem que vai fazer o estudo sobre isso? Vai ter um livro do antropólogo Bruno Latour e do Steve Vollgar, que vai se chamar A Vida no Laboratório, a construção, né, dos fatos científicos, né, construção, como que ela é feita, e como é que é curioso, né, porque o Latour e o Vollgar, eles vão para dentro do laboratório das big science, das grandes empresas de pesquisa científica, e sentam lá do lado e ficam olhando, observando, como fazendo uma etnografia,
como o antropólogo faz numa comunidade tradicional, numa comunidade Yanomami. Ele anota tudo, absolutamente tudo, né? Então, ele aplica essa técnica, que, segundo ele, é para abrir a caixa preta da ciência. Ele aplica essa técnica no laboratório. E ele faz, portanto, uma antropologia no laboratório. É muito curioso isso. E isso vira um sucesso e abre uma outra perspectiva. O Latour, ele vai criar uma teoria posteriormente, a gente vai ver para frente a teoria do ator-rede, e o Bruno Latour é esse antropólogo, filósofo, pesquisador, epistemólogo, né, que também é crítico do positivismo. Nós vamos ter uma aula específica sobre um pensamento dele de constituição da ciência, né? Ele é um crítico também da modernidade e ele mostra que dos grandes prejuízos que a modernidade nos trouxe foi a separação natureza e sociedade, tecnologia e cultura, e principalmente humano e não humano. A gente vai poder estudar isso nesse livro, que é o Jamais Fomos Modernos, que vai ter uma aula específica sobre ele, um trecho que eu vou pedir especificamente que vocês leiam desse texto. É um texto bastante profundo, é um texto muito, muito relevante, e o Bruno Latour é um dos principais pensadores hoje, é um dos pensadores mais citados no mundo, é muito importante. E, portanto, ele tem uma origem ali junto com essa perspectiva construtivista, e o que é importante é mostrar que todas essas perspectivas que a gente viu aqui do construtivismo e depois que vai se descolar um pouco com o Bruno Latour, são perspectivas críticas de uma visão de que a ciência ela é algo como completamente objetivo, completamente apartado de influências sociais e culturais, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, né? Essa videoaula, e que seja útil para vocês, tá bom? E até a próxima aí. Valeu.